Numa reviravolta dramática, a cidade sagrada de Meca se vê sitiada pela fúria da natureza, com tempestades torrenciais e raios eletrizantes açoitando a terra sagrada. Peregrinos lutam contra ventos ferozes, suas silhuetas minimizadas pelos postes elétricos oscilantes. Enquanto isso, o Centro Meteorológico Nacional soa o alarme, com a vizinha Jetta enfrentando tempestades de poeira e previsões meteorológicas indicando uma sinfonia de trovões em toda a região. Acompanhe enquanto desvendamos a extensão total dessa convulsão meteorológica. Enquanto isso, um silêncio profundo paira sobre o santuário mais sagrado do Islã, a Cabala, com o fechamento inesperado de suas portas, causando ondas de espanto e curiosidade por todo o mundo muçulmano. Este santuário reverenciado, situado no coração de Meca, atrai milhões de fiéis em peregrinação todos os anos, mas seu fechamento repentino deixa um vazio de perguntas sem resposta. Que circunstâncias imprevistas desencadearam essa medida sem precedentes? O que se desenrola dentro dessas paredes sagradas que justifica tal decisão? Junte-se a nós nesta jornada fascinante para desvendar os motivos por trás deste evento extraordinário. E mergulhe na narrativa envolvente que está cativando a comunidade islâmica. Em uma reviravolta surpreendente, a cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, foi recentemente atingida por uma forte tempestade, trazendo ventos intensos, chuva torrencial e raios. Esse clima incomum interrompeu a vida cotidiana na cidade, um importante local de culto para milhões de muçulmanos, especialmente durante a temporada da peregrinação do Hajj. A tempestade, com sua força e raridade em um clima tipicamente seco, pegou moradores e peregrinos de surpresa. Os fortes ventos causaram danos generalizados, arrancando árvores, danificando prédios e causando apagões em toda a cidade. Outdoors, andaimes e até mesmo alguns veículos foram derrubados pela força do vento. Apesar dos preparativos cuidadosos para a chegada anual dos peregrinos, essa tempestade expôs algumas fragilidades na infraestrutura da cidade. As autoridades responderam rapidamente, enviando equipes de emergência para remover os destroços e restabelecer a energia. A combinação de chuva forte e ventos intensos causou inundações repentinas, tornando as ruas e caminhos que levam à Grande Mesquita, o local de culto mais importante do Islã, inseguros. Raios iluminaram o céu, criando riscos de incêndio e danos elétricos. As altas cúpulas e a estrutura da Grande Mesquita, que possuem para-raios para proteção, estão em risco. Apesar das medidas de proteção adotadas, a cidade foi frequentemente atingida por raios. O grande número de descargas atmosféricas demonstrou que sempre há espaço para melhorias nos planos de gestão de desastres. Em meio aos desafios, a comunidade demonstrou uma resiliência incrível. Autoridades locais, equipes de emergência e voluntários trabalharam arduamente para manter todos seguros e saudáveis. Peregrinos de todo o mundo se viram enfrentando não apenas uma jornada espiritual, mas também dificuldades físicas. Abrigos foram montados para os afetados e equipes médicas estavam prontas para auxiliar em quaisquer problemas de saúde causados pelo mau tempo. A tempestade também teve um grande impacto nas atividades espirituais em Meca. A chuva repentina e os raios interromperam as orações e os rituais, que são uma parte importante da peregrinação. O Tawá, que envolve caminhar ao redor da Kaaba, foi especialmente afetado, pois a área aberta ao redor da mesquita tornou-se escorregadia e perigosa. Apesar dessas condições adversas, muitos peregrinos continuaram seus rituais, demonstrando notável dedicação e fé. Ver os peregrinos enfrentando a tempestade para cumprir seus ritos foi um lembrete do forte espírito do Hajj. Após a tempestade, a cidade embarcou em uma missão para avaliar os danos e iniciar a recuperação. O governo local revelou planos para fortificar a cidade. A infraestrutura da cidade contra futuros eventos climáticos extremos envolve o fortalecimento de edifícios, a melhoria dos sistemas de drenagem e a modernização da rede elétrica para evitar interrupções. Além disso, há uma ênfase renovada na preparação para desastres, com planos para realizar simulações e treinamentos regulares para moradores e equipes de emergência. A tempestade em Meca serve como um forte lembrete da crescente imprevisibilidade dos padrões climáticos, provavelmente influenciada pelas mudanças climáticas globais. À medida que regiões do mundo todo enfrentam eventos climáticos mais frequentes e severos, a importância da resiliência e da preparação torna-se ainda mais crucial.
Meca, uma cidade de profunda importância religiosa e cultural, viu-se testada tanto física quanto comunitariamente. A tempestade ressaltou a necessidade de investimento contínuo em medidas de segurança e a importância de uma resposta bem coordenada a desastres naturais. Eventos recentes colocaram Meca, a cidade mais sagrada do Islã, no centro de ocorrências extraordinárias e intrigantes, deixando os peregrinos perplexos e angustiados. Esses fenômenos, marcados por elementos caóticos e aparentemente sobrenaturais, despertaram curiosidade e dúvidas sobre seu significado. Em meio à turbulência, a importância inabalável da cidade foi destacada, ressaltando seu magnetismo espiritual e os desafios enfrentados pelos fiéis. A sequência de eventos extraordinários começou com uma tempestade sem precedentes, que desencadeou raios, ventos fortes e chuvas torrenciais sobre Meca. Foi um raro evento climático em uma região tipicamente conhecida por seu clima seco e árido. Foi o primeiro sinal dos acontecimentos incomuns que se seguiriam. À medida que a tempestade assolava a cidade, os peregrinos buscavam refúgio dos elementos implacáveis. A grande mesquita, geralmente um lugar de serenidade e devoção, tornou-se um santuário contra a fúria da tempestade. Raios iluminavam o céu noturno com um brilho quase etéreo, enquanto os ventos uivavam pela cidade, arrancando árvores e causando danos generalizados. A repentina e intensa tempestade deixou muitos se perguntando se era um desastre natural ou um sinal de algo mais profundo. Em meio ao caos, começaram a surgir relatos de ocorrências inexplicáveis na cidade. Peregrinos falaram sobre terem visto luzes estranhas e ouvido sons sobrenaturais emanando da área ao redor da mesquita. Alguns afirmaram ter visto figuras nos relâmpagos da tempestade, semelhantes a antigos ícones religiosos ou seres celestiais. Esses relatos, juntamente com o clima já instável, alimentaram uma crescente sensação de inquietação entre os peregrinos. A atmosfera estava carregada de confusão. Os peregrinos lidavam com os eventos surreais que se desenrolavam ao seu redor, apesar dos esforços para restaurar a normalidade. Uma persistente sensação de perplexidade pairava no ar. E relatos de luzes estranhas e sons misteriosos persistiam, embora com menos frequência, adicionando uma aura de mistério à situação. Acadêmicos e teólogos de todos os cantos do mundo entraram na discussão, cada um oferecendo suas próprias interpretações. Alguns viam esses fenômenos como sinais divinos, um poderoso lembrete da santidade da Cabala e um chamado para uma dedicação espiritual mais profunda. Outros mergulhavam em antigos textos islâmicos, especulando sobre forças sobrenaturais em ação, ecoando contos proféticos de sinais que anunciavam o fim dos tempos. Em meio a essa incerteza turbulenta, os peregrinos lutavam contra a crescente confusão e o medo, exacerbados por uma enxurrada de rumores e histórias sensacionalistas que circulavam em velocidade vertiginosa pelas redes sociais. Vídeos que supostamente capturavam as luzes enigmáticas e figuras etéreas se espalhavam como fogo em palha, alimentando ainda mais a intriga e o ceticismo. Contudo, em meio a essa cacofonia, as vozes da razão e da fé dos líderes religiosos permaneceram uma âncora firme, incitando os peregrinos a encontrar solos em oração e para defender os princípios do Islã, lembrando-os da força duradoura encontrada na devoção inabalável em meio ao tumulto. O fascínio duradouro da Cabala brilhou intensamente apesar do tumulto e da incerteza. Peregrinos continuaram a afluir a este epicentro sagrado do Islã, inabaláveis em sua busca por plenitude espiritual. Sua firme determinação em circundar a Cabala, oferecer orações e suplicar ao divino, exemplificou uma profunda conexão espiritual que transcendeu os desafios terrenos. Em resposta a esses eventos misteriosos, a comunidade muçulmana global se uniu em uma demonstração notável de solidariedade e compaixão. Líderes de diversas nações expressaram empatia e unidade, ressaltando o poder unificador da fé compartilhada. Doações e ajuda chegaram a Meca, refletindo uma resolução coletiva de apoiar os esforços de recuperação e defender a santidade deste local sagrado. Os eventos enigmáticos e perturbadores em Meca reafirmaram o significado duradouro da Cabala como um farol de fé e devoção espiritual. Apesar das incertezas, o recinto sagrado continuou a inspirar admiração e reverência, a resiliência dos peregrinos e a força unificada da comunidade muçulmana global. A fé inabalável e a solidariedade que definem os princípios islâmicos foram ressaltadas,
embora a verdadeira natureza desses eventos permaneça envolta em mistério. Seu profundo impacto na consciência coletiva do mundo muçulmano é inegável. A Cabala, um símbolo atemporal de devoção e unidade no Islã, continua a ser um farol de fé, inspirando fiéis em todo o mundo. Os eventos recentes despertaram um renovado senso de admiração e reverência entre os muçulmanos, reafirmando o papel central da Cabala, apesar dos desafios e mistérios que se revelaram. Essas ocorrências acenderam debates acalorados sobre a fé e sua interpretação diante do extraordinário, explorando o intrincado equilíbrio entre a crença espiritual e a investigação racional, após calamidades naturais sem precedentes, como enchentes severas e tempestades violentas que impactaram profundamente Meca. A decisão de fechar temporariamente a Cabala se destaca como um passo raro e importante. Esse fechamento não apenas intensificou a especulação, mas também provocou uma profunda reflexão sobre o significado desses eventos, enquanto peregrinos e moradores locais lidam com as consequências. Discussões abundam sobre as implicações desses desastres para a trajetória futura de Meca. O fechamento da Kaaba, um evento raramente visto na história, gerou ampla especulação sobre os significados subjacentes a essas convulsões naturais. Acadêmicos, teólogos e fiéis comuns estão ponderando se esses eventos são meros atos da natureza ou se possuem um significado espiritual mais profundo. Para alguns, esses desastres são interpretados como testes de fé, levando à reflexão sobre a vulnerabilidade humana e ao chamado à humildade e ao arrependimento. Outros os veem sob a ótica da profecia escatológica, enxergando sinais de um acerto de contas iminente. O impacto sobre os peregrinos tem sido profundo e comovente. Muitos que viajaram de longe para cumprir suas obrigações sagradas enfrentaram provações inesperadas devido ao fechamento da Kaaba e às interrupções causadas pelo clima severo. Contudo, em meio a esses desafios, o compromisso inabalável e a resiliência dos peregrinos brilharam intensamente. Sua devoção firme e determinação em realizar seus rituais, apesar da adversidade, servem como um poderoso testemunho da força de sua fé em Meca, com sua rica tapeçaria histórica. A profunda ressonância espiritual agora se encontra numa encruzilhada de reflexão e renovação. As recentes provações ressaltam a necessidade crítica de preparação para desastres e investimentos robustos em infraestrutura. Elas também ressaltam a firme unidade e resiliência da comunidade muçulmana global ao enfrentar desafios sem precedentes, enquanto Meca traça seu caminho adiante. As lições aprendidas com esses eventos extraordinários, sem dúvida, moldarão seu futuro, garantindo seu papel como santuário e bastião da fé para as gerações vindouras. O impacto emocional e espiritual do fechamento da Kaaba foi profundamente sentido, pois impediu os peregrinos de completarem seus ritos religiosos centrais. Apesar desses obstáculos, a determinação e a solidariedade dos peregrinos eram palpáveis. Muitos encontraram consolo em orações comunitárias, redes de apoio mútuo e na experiência compartilhada de superar adversidades, ressaltando a profunda unidade e fé que unem os muçulmanos em todo o mundo, enquanto Meca embarca em sua jornada de recuperação. Discussões sobre o significado dessas provações naturais continuam a repercutir. Líderes religiosos aproveitaram esses eventos para transmitir lições sobre resiliência, fé e gestão ambiental. Os desafios enfrentados por Meca suscitaram conversas mais amplas sobre a responsabilidade da humanidade para com a natureza e as obrigações para os fiéis, como guardiões da criação de Deus. O fechamento temporário da Kaaba serve como um lembrete pungente da vulnerabilidade dos espaços sagrados às forças da natureza, deixando uma marca indelével na comunidade muçulmana global. Isso ressalta a importância da prontidão, da resiliência e da ação coletiva em tempos de adversidade. As experiências de Meca durante esses desastres naturais sem precedentes iluminam a profunda interconexão entre a comunidade religiosa e o meio ambiente, transmitindo lições duradouras que ressoam muito além de seus terrenos sagrados. Como você deve ter ouvido, Meca enfrentou recentemente uma série de desastres naturais que abalaram a cidade profundamente. Tudo começou com uma tempestade repentina e violenta que desencadeou chuvas torrenciais e ventos fortes, deixando a cidade em ruínas. Antes que Meca pudesse se recuperar, outra calamidade atingiu a cidade. Uma invasão massiva de gafanhotos desceu sobre a região,
consumindo plantações e vegetação em seu caminho. Essa invasão, que lembra as pragas bíblicas, adicionou uma nova camada de complexidade à situação já crítica. Os gafanhotos não apenas ameaçaram o abastecimento de alimentos, mas também interromperam a vida cotidiana com seus números impressionantes e apetite implacável por vegetação. Agricultores e moradores lutaram bravamente. Para proteger suas terras e meios de subsistência dessa ameaça invasora, a combinação de inundações e gafanhotos criou uma tempestade perfeita de desafios, provocando ampla especulação sobre seu significado. Muitos questionaram se esses eventos eram meras coincidências ou se continham significados mais profundos. Estudiosos religiosos e teólogos opinaram, sugerindo que poderiam ser testes divinos ou lembretes de humildade na fé. Outros traçaram paralelos com relatos históricos e bíblicos de pragas, interpretando essas ocorrências como sinais dos tempos. A sequência de eventos suscitou respostas e interpretações variadas em Meca. Alguns viram os desastres como testes de fé, instando os crentes a permanecerem firmes e confiarem na sabedoria divina. Outros os viram como alertas para abordar questões ambientais e sociais mais amplas. A invasão de gafanhotos, em especial, ressaltou o delicado equilíbrio da natureza e o impacto da atividade humana sobre o meio ambiente. As inundações e tempestades enfatizaram a importância de uma infraestrutura robusta e da preparação para desastres diante de padrões climáticos cada vez mais imprevisíveis para os peregrinos e residentes de Meca. Esses desastres naturais foram experiências profundas e transformadoras, a interrupção de sua jornada espiritual, os desafios imediatos impostos pelos desastres e as questões mais profundas. Impressões duradouras. Muitos encontraram consolo na oração e no apoio da comunidade, destacando a resiliência e a união da comunidade muçulmana global durante o Ramadã, o mês mais sagrado do calendário islâmico. Meca se torna um centro vibrante de espiritualidade e devoção. Muçulmanos de todo o mundo convergem para a cidade para participar de orações prolongadas e recitações do Alcorão na Cabana. Este período, marcado pelo jejum do amanhecer ao pôr do sol e pelas orações noturnas do Tarawih, promove uma profunda reflexão espiritual em conexão com Alá. A santidade do Ramadã amplifica o significado da adoração na Cabana, tornando Meca um farol de fé. No entanto, em meio a essa atmosfera espiritual elevada, houve relatos de eventos extraordinários em Meca que despertaram admiração e curiosidade entre os fiéis. A jornada a Meca durante o Ramadã é uma experiência profundamente pessoal e comunitária para os muçulmanos. Embora não seja o Hajj, possui imenso significado espiritual, pois os fiéis buscam purificação e uma ligação mais próxima com Alá. A grande mesquita, centrada na Cabana, torna-se o ponto focal de sua devoção, testemunhando milhares de fiéis circulando a Cabana juntos, suas orações ecoando. A experiência em harmonia é ao mesmo tempo inspiradora e humilhante. É nesse ambiente carregado de energia que muitos fiéis relatam vivenciar momentos de profunda percepção espiritual e, ocasionalmente, testemunham fenômenos que desafiam explicações comuns. Uma das experiências mais comuns compartilhadas por aqueles que oram na Caba durante o Ramadã é a sensação de estarem cercados por uma poderosa presença divina. Os fiéis descrevem uma profunda sensação de paz e conexão, como se fizessem parte de algo muito maior do que eles mesmos. Essa energia espiritual compartilhada frequentemente leva a relatos de luzes ou sons misteriosos que parecem vir da própria Caba. Enquanto alguns atribuem essas experiências a emoções intensas e ao poder da sugestão, outros acreditam que são sinais da presença e bênção divinas. As mídias sociais têm desempenhado um papel significativo nos últimos anos na disseminação de histórias desses eventos misteriosos. Vídeos e fotos que alegam capturar luzes incomuns, sons inexplicáveis ou outros fenômenos ao redor da Caba são amplamente compartilhados, gerando discussões e debates entre fiéis e céticos. Esses relatos, frequentemente compartilhados com reverência e admiração, reforçam a ideia da Caba como um lugar sagrado e enfatizam a importância espiritual do Ramadã. No entanto, também levantam questionamentos e ceticismo à medida que as pessoas analisam a veracidade e o significado desses eventos. Estudiosos religiosos e teólogos têm diferentes pontos de vista sobre o assunto. Alguns interpretam esses acontecimentos como expressões da graça divina, sinais de que Alá está satisfeito com a devoção e sinceridade dos fiéis. Eles se referem às tradições islâmicas que descrevem a Cabala como um centro espiritual,
um lugar onde os mundos terreno e divino se conectam. Esses estudiosos encorajam os fiéis a verem essas experiências como confirmação de sua fé e lembretes dos mistérios do divino. Outros são mais cautelosos, aconselhando contra a interpretação literal desses fenômenos. Eles lembram aos fiéis que o Islã ensina humildade e cautela na compreensão de sinais e maravilhas, enfatizando que a verdadeira fé se baseia na devoção e em boas ações, e não na busca por milagres. Esses estudiosos sugerem uma abordagem equilibrada, reconhecendo o poder das experiências espirituais compartilhadas, ao mesmo tempo que exortam os fiéis a permanecerem firmes nos princípios fundamentais de sua fé. A atmosfera em Meca durante o Ramadã contribui para a intensificação da espiritualidade e para a possibilidade de experiências misteriosas. A cidade, já rica em história e significado religioso, assume uma importância ainda maior durante este mês. As rotinas diárias de jejum e oração, as refeições comunitárias do iftar e as orações noturnas especiais criam um ambiente espiritual único. A disciplina física e emocional do jejum, combinada com o aumento da devoção, contribui para essa sensação de espiritualidade e para a possibilidade de experiências misteriosas. O senso de comunidade e devoção frequentemente leva a momentos de profunda reflexão e consciência espiritual. Juntamente com as histórias de eventos misteriosos, há também relatos de curas milagrosas e orações atendidas. Fiéis compartilham histórias de doenças físicas curadas, problemas pessoais resolvidos e questões espirituais respondidas de maneiras que parecem ir além da coincidência. Esses relatos, compartilhados dentro de famílias e comunidades, reforçam ainda mais a ideia de Meca como um lugar onde a intervenção divina é mais perceptível, especialmente durante o Ramadã. No entanto, o foco em eventos misteriosos e experiências sobrenaturais também levanta questões importantes sobre fé e espiritualidade. Desafia os crentes a refletirem sobre o papel que tais fenômenos devem desempenhar em suas vidas religiosas. Essas experiências devem ser vistas como centrais para sua fé, ou como secundárias às práticas essenciais de oração, jejum e uma vida justa. Esse equilíbrio entre buscar o extraordinário e valorizar os atos comuns de devoção é um tema recorrente na vida espiritual de muitos crentes. Para as autoridades em Meca, o grande número de peregrinos durante o Ramadã e os relatos de eventos misteriosos criam tanto oportunidades quanto desafios. Elas precisam garantir a segurança e a saúde dos fiéis, gerenciando a logística de acomodar grandes multidões e, ao mesmo tempo, manter a sacralidade do Santo Sepulcro. Ao mesmo tempo, precisam estar atentos às expectativas e aos sentimentos dos peregrinos, muitos dos quais esperam vivenciar algo profundo e significativo. Para lidar com esses desafios, as autoridades têm se concentrado em aprimorar as instalações e os serviços em Meca, a fim de garantir que a cidade possa acomodar o grande número de visitantes. Isso inclui melhorias no transporte, na saúde e nas acomodações, bem como garantir que a grande mesquita possa receber o fluxo de fiéis. Esses esforços visam criar um ambiente seguro e confortável para a reflexão espiritual e a adoração, permitindo que os peregrinos se concentrem em suas práticas religiosas sem se preocuparem com suas necessidades físicas. A combinação de instalações modernas e antigas tradições espirituais cria uma atmosfera única em Meca. Os peregrinos se encontram em uma cidade profundamente enraizada na história, mas equipada com as conveniências da vida moderna. Essa mistura do antigo e do novo contribui para a sensação de admiração e reverência que muitos sentem ao visitar a Kaaba, especialmente durante o Ramadã. O contraste entre as práticas espirituais atemporais e a paisagem urbana em constante mudança contribui para a sensação de mistério e encantamento que faz parte da experiência da peregrinação. Os eventos misteriosos relatados em Meca durante o Ramadã são um poderoso lembrete da importância duradoura da Kaaba e da jornada espiritual que os muçulmanos empreendem. Eles destacam a profundidade da Kaaba, a conexão que os fiéis sentem com essa visão sagrada e as maneiras pelas quais sua fé é profundamente pessoal e profundamente comunitária, sejam vistas como sinais divinos ou simplesmente o resultado de uma consciência espiritual aguçada. Essas experiências enriquecem a tradição do Islã e a história contínua de fé e devoção. À medida que o Ramadã se encerra a cada ano, as memórias dessas experiências permanecem com aqueles que participaram, inspirando outros a embarcarem em suas próprias jornadas de fé. As histórias de luzes misteriosas, auras divinas e curas milagrosas
tornam-se parte da narrativa compartilhada, enfatizando a importância da Cabala como um centro de poder espiritual e um farol de esperança para os muçulmanos em todo o mundo. Dessa forma, os eventos extraordinários do Ramadã em Meca continuam a ter impacto muito depois do fim do mês, mostrando o poder duradouro da fé e o significado atemporal da Cabala. Desastres naturais recentes em Meca, como inundações, tempestades e infestações de gafanhotos, foram interpretados por muitos como possíveis sinais do fim dos tempos, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Tanto o Alcorão quanto os hadiths do profeta Muhammad mencionam eventos e desastres naturais como avisos do Apocalipse, o incomum e severo. A natureza desses desastres tem gerado discussões e preocupações entre os crentes, levando-os a refletir sobre as profecias e os ensinamentos de seus textos sagrados. Este período de incerteza e reflexão está encorajando muçulmanos em todo o mundo a considerarem o significado espiritual desses eventos e a se prepararem para o possível cumprimento de antigas profecias. O Alcorão e os hadiths contêm muitas referências aos sinais do fim dos tempos, conhecidos como sinais de Allah ou sinais da hora. Esses sinais incluem uma variedade de eventos naturais e sobrenaturais que se acredita ocorrerem antes do dia do juízo final. Terremotos e outros desastres naturais são frequentemente mencionados entre esses sinais. O Alcorão, em passagens como a Surata Al-Zalzala, prevê um tempo em que a terra se convulsionará violentamente, instigando medo e devastação generalizados. Da mesma forma, os hadiths narrados por Abu Hurá em Sahih Bukhari e Sahih Muslim falam de abalos sísmicos e mudanças tumultuosas como prenúncios do fim dos tempos. As recentes inundações em Meca perturbaram profundamente muitos muçulmanos. Situada em um deserto, Meca não é tipicamente propensa a chuvas fortes ou inundações. No entanto, nos últimos anos, a cidade enfrentou desastres sem precedentes e severos. Tempestades que levaram a inundações significativas interromperam a vida cotidiana e causaram danos à infraestrutura. Alguns interpretam essas inundações como sinais de intervenção divina, provocando uma profunda reflexão sobre a espiritualidade e a moralidade. Ver a grande mesquita invadida pelas águas serve como um forte lembrete da imprevisibilidade da natureza e da vulnerabilidade de locais sagrados. Para muitos, esses eventos transcendem meras anomalias climáticas. São vistos como mensagens divinas que incitam ao arrependimento e à preparação para o iminente fim dos tempos. Agravando essa inquietação, estão as tempestades devastadoras que atingiram Meca com ventos fortes e chuvas torrenciais. A intensidade e a frequência dessas tempestades são incomuns para a região, gerando especulações sobre seu significado espiritual. A literatura hadith, incluindo relatos de Abdullah ibn Amr ibn Alas no Sahih Muslim, menciona padrões climáticos severos e anormais como sinais que anunciam a hora. Essas tempestades recentes, portanto, são interpretadas por alguns como o cumprimento direto desses avisos proféticos. Esses desastres naturais despertaram introspecção e contemplação espiritual entre os muçulmanos. Estudiosos e líderes religiosos estão guiando os fiéis através desses eventos, proferindo sermões que se baseiam em ensinamentos proféticos para encorajar o arrependimento, a devoção intensificada e a retidão moral. Eles enfatizam que, embora o momento exato do fim dos tempos permaneça conhecido apenas por Alá, esses sinais servem como lembretes para os crentes fortalecerem sua fé e se prepararem para o inevitável dia do julgamento. As respostas práticas a esses eventos incluem esforços do governo saudita e das autoridades locais para aprimorar os mecanismos de preparação e resposta a desastres. Essas iniciativas envolvem a melhoria da infraestrutura de combate a enchentes e a implementação de um controle de pragas mais eficaz para combater enxames de gafanhotos. Tais medidas não apenas protegem vidas e propriedades, mas também tranquilizam a população, demonstrando que medidas proativas estão sendo tomadas para enfrentar os desafios imediatos impostos por esses desastres. Em meio às respostas governamentais e comunitárias, os indivíduos encontram consolo pessoal por meio da oração, da caridade e da solidariedade comunitária. A ênfase nas orações comunitárias, na recitação do Alcorão e em atos de bondade, reflete um esforço coletivo para buscar a misericórdia e a proteção divinas. Essas práticas espirituais são vistas como essenciais para lidar com as incertezas atuais e se preparar para o que vier pela frente. Em essência, embora esses eventos provoquem ansiedade e reflexão,
Eles também unem as comunidades em resiliência e fé, reforçando as profundas conexões entre a devoção espiritual e a fé. Resposta comunitária em tempos de provação.